O edifício Holiday ele é um dos exemplares de um conjunto de edifícios que foram construídos no Recife, eu diria, entre no começo dos anos 50 até meados dos anos 60, talvez avançando um pouco mais. Ou seja, são edifícios de habitação, de uso misto. Há de particular nesse conjunto, vamos dizer, a sua situação própria, ocupa uma única quadra de formato triangular e toda uma solução arquitetônica para viabilizar uma moradia em pequenas dimensões, que na história da arquitetura ficou denominada do existentium minimum. Tem um outro aspecto particular também nesse conjunto, é quando se introduz a moradia coletiva em larga escala na cidade. E havia, vamos dizer assim, dois elementos para a composição desse empreendimento imobiliário. O primeiro deles era para quem eram esses edifícios. E segundo, seria uma alteração dos modos de morar na cidade. No Recife, como em muitas outras cidades brasileiras, a introdução do morar coletivo se faz lentamente. Essa transição entre o edifício como um componente novo na cidade, não apenas como forma, mas como modo de morar, faz um ciclo, eu sugeriria que é um ciclo, fecha-se um ciclo a partir dos anos 70, quando essa nova modalidade de morar passa a se tornar não apenas, a se consolidar no mercado, não apenas para populações de renda média, mas também para as rendas mais altas. Lembrando que os primeiros edifícios de apartamento na cidade foram destinados às populações de renda média e aqueles que recebiam subsídios para viver coletivamente. O que me parece mais peculiar no edifício é, por sua característica própria formal, pela sua posição na ocupação dessa quadra única e pelos seus acessos múltiplos ao redor dele, ele domina uma certa paisagem e oferece-se como ponto de referência, ainda específico do ponto de vista da forma, mas mais do que isso, pela sua forma de ocupação e por essa dinâmica que ali envolve ao redor. Ele aparece numa cidade que se transforma para edifícios monofuncionais como um estranho no ninho. Eu diria que o Holiday, por suas características, ou seja, um conjunto com 400 e tantas unidades, com determinadas características dessas unidades de pequeno porte, portanto, de aluguel mais baixo, o que vem a atender a demanda de uma população de renda um pouco mais baixa do que de outras áreas circunvizinhas. Mas ele não é um caso isolado. Eu diria que vamos dizer assim, o sinal que o Holiday dá é o primeiro sinal de um conjunto de vários outros edifícios, inclusive aqueles que nós estamos construindo hoje. O Holiday, eu diria que oferece dois problemas, representa dois problemas claros. Um é da natureza do próprio edifício, como ele precisa ter manutenções periódicas, acompanhar as novas exigências e atualização das infraestruturas, e depois uma questão de gestão. São as gestões condominiais. Eu não conheço imóveis que não tenham passado por problemas internos. Me parece que faz-se necessário repensar os regimes condominiais, não do ponto de vista de mudá-lo radicalmente do ponto de vista das condições legais, mas imaginar como é que esse poder público pode acompanhar as gestões condominiais, se aproximando mais desses condomínios, para oferecer oportunidades de melhoria das suas condições. Alguns deles são de interesse de preservação. São edifícios exemplares do ponto de vista arquitetônico, exemplares do ponto de vista de um período na cidade em que esses edifícios foram implantados, mostram uma certa transição na cidade. No município, nós temos um instrumento de lei, que são os imóveis especiais de preservação, que bem ou mal tem salvaguardado alguns dos imóveis e tem tido um efeito positivo, até em certa medida, na preservação de residências. Vamos trabalhar em duas condições. Primeiro, é valorar, ou seja, reconhecer o valor desses imóveis, que, como alguns autores que são dedicados ao estudo da arquitetura moderna sempre ressaltam, a arquitetura moderna ainda é muito jovem para muitos e não a reconhece, ou seja, os exemplares da arquitetura moderna não reconhecem como obras de valor de ancianidade, ou seja, eles não são velhos o suficientes para nós os considerarmos parte da história, como se só fosse a ancianidade um valor necessário para a sua preservação, o que não é.
Depois, eu diria que tem um outro aspecto. Em alguns lugares diferentes de outros, mas mais fortemente em alguns, já há um bom tempo que se vende o lugar em que você mora, utilizando-se certas estratégias de propaganda que associam, vamos dizer, roupas de estação, determinados modas ou usos de determinado tipo de objeto ao imóvel. Portanto, em vez de ser um bem único para a sua vida, ele precisa ser, no mínimo, mudado depois de um certo tempo, ou até mesmo você tem que mudar para outro lugar porque aquele edifício já não representa o que há de mais novo ou de mais contemporâneo que se possa oferecer. Então há um mercado muito ativo, um mercado imobiliário muitíssimo ativo, que não vende edifícios, vende modo de viver. Então, assim, eu diria que o Iceberg Holiday oferece para a gente um desafio em todas as escalas, mas que, por favor, a solução não seja a demolição para a construção de um outro objeto arquitetônico. Essa não é a saída, essa é uma fuga do problema. O enfrentamento do problema é justamente entender a dinâmica que há ali, o que há em outros lugares, e encontrar todos esses mecanismos que são de natureza privada, então eu que sou proprietário, eu que sou condômino, etc., e que também é público. Então há que se criar aí um determinado, vamos dizer assim, um irmanamento e busca de determinadas soluções que não são imediatas, nem imediatistas, elas precisam ser pensadas a longo prazo.